Existe muito sangue no sudário, tanto que você fica estarrecido com a crueldade dos romanos que impuseram tanta dor a este indivíduo. A crueldade mostrada no sudário excede em muito a maioria das versões artísticas da Paixão de Cristo. Por que um falsificador mostraria mais do que as pessoas esperavam ver? Traços curtos de sangue nas costas e nas pernas do homem no sudário intrigaram os pesquisadores durante anos, até que perceberam que eles conferiam exatamente com o formato do chicote do século I, o flagelo. Estou segurando aqui uma réplica de um instrumento de tortura romano. É chamado de flagelo. E no final de cada tira temos essas pelotas. Notem que há um espaço entre as duas pelotas. No final dos anos 70, um grupo de cientistas pressionou a igreja para que permitisse um exame do sudário com tecnologia moderna. Finalmente chegou-se a um acordo e o projeto de pesquisa do sudário de Turim, o STURP, foi até a Itália. O STURP foi montado principalmente com o propósito de examinar o sudário para descobrir como a imagem tinha sido formada. Mas tínhamos um grande problema, que era nunca ter visto o objeto que íamos estudar antes de chegar lá. Era como uma expedição para uma parte desconhecida de uma floresta. Levamos conosco a última palavra em tecnologia. Todos os tipos de equipamentos que existiam para determinar como a imagem tinha sido formada. Pensei que ia entrar, ver o sudário, caminhar até ele, examinar as pinceladas e ir embora. Vernon Miller era um outro cientista do grupo. No início, ele também tinha uma atitude cética. Quem me contou a primeira vez a respeito do sudário de Turim foi Barry Schwartz. E para mim não passava de um conto de fadas. Mas o objetivo do STURP era descobrir o mecanismo que fazia a imagem aparecer num tecido de linho. E não o de autenticar o pano como a verdadeira mortalha de Cristo. Bem, aliviado dessa responsabilidade, podíamos encarar a tarefa de uma forma mais objetiva. Eu não sabia o que era o sudário. Membro do STURP, Don Lin, tirou folga de seu trabalho normal como diretor do programa de imagens digitais da JPL para a NASA. Na época estávamos trabalhando no programa Viking, envio de aparelho para Marte. Na verdade, só tivemos um dia para montar o equipamento, desembalar, montar e calibrar tudo. E naquela noite era para examinarmos o sudário por volta da meia-noite. E sabe, por volta das 11 horas, um pouco cedo para o nosso espanto, o sudário foi trazido pelo corredor até a sala. Uma das primeiras experiências feitas com o sudário foi separar o tecido de linho do forro numa pequena área por volta de 10 centímetros. Isso nos permitiu olhar pela primeira vez o verso ou o lado de baixo do sudário de Turim, em 400 anos. E essa imagem foi feita no momento exato, quando eles deram a primeira olhada no verso do sudário. Aí o professor Rigg, da equipe italiana, introduziu uma câmera endoscópica entre os dois tecidos. Quando eu vi a luz focalizando por baixo aquela terceira mancha de sangue, eu desliguei as luzes da sala. Ele ligou o foco de luz e pela primeira vez pudemos ver que as manchas de sangue haviam penetrado no tecido, como era normal, mas a imagem não aparecia. De imediato, uma descoberta importante. Quando se olha de frente, tanto a imagem quanto o sangue são vistos claramente. Mas quando o raio de luz vem por trás do sudário, o sangue é visível, mas a imagem não. Era uma coisa que não sabíamos até aquele momento e que significava que a imagem não podia ser uma pintura, ou haveria uma densidade de tinta no sudário que apareceria na foto com a luz focalizada. Estávamos ansiosos para saber se o sangue era verdadeiro ou não. Quando eu examinei o sudário nos testes iniciais, o sangue não me pareceu verdadeiro.
O sangue parecia muito vermelho e fresco para uma coisa que supostamente tinha 2.000 anos de idade. Para provar se o sangue era verdadeiro, pegamos amostras com uma fita colante, que bem mais tarde mandamos para exame de laboratório. Só muitos meses depois tivemos a confirmação de que era sangue de fato. Bom, no próximo slide mostramos o sangue verdadeiro na fibra do tecido. Trata-se do sangue de Jesus? É o sangue de outra pessoa que eventualmente foi crucificada pelos romanos? É o sangue de um homem inocente usado para criar um embuste espetacular? Uma das teorias da formação da imagem no sudário dizia que se tratava de chamuscamento, porque a cor é parecida com o chamuscado do forro de uma tábua de passar. Na luz natural, o chamuscamento e a imagem são parecidas. Como o chamuscamento reflete a luz ultravioleta, fotografamos o sudário usando raios ultravioleta. A imagem do corpo não apareceu. Conseguimos imagens maravilhosas no sudário, mas a imagem do corpo não apareceu, provando que a imagem não era formada por chamuscamento. Quanto ao que poderia ter causado a imagem, os cientistas descartaram possibilidade após possibilidade. A microanálise das fibras que foram recuperadas provou que a mudança de cor das fibras era causada por uma alteração química, oxidação desidratada. Mas o que causou esta alteração química, nós não sabemos. As manchas do tecido são incrivelmente sutis e complexas. Uma fibra estava manchada enquanto outra bem ao lado não. No entanto, cada fibra tem 1/10 do diâmetro de um cabelo humano e em alguns lugares a imagem só penetrava cerca de 50 micrômetros. Um método para aplicação de tintura com tão pouca profundidade assim é desconhecido. Mais recentemente, imagens sutis de flores foram descobertas no próprio sudário. Esta área está sendo cuidadosamente pesquisada pelo Dr. Alan Wenger, da Universidade Duke, e pela sua esposa Mary. Wenger levantou a hipótese de que algumas imagens fora do corpo no sudário eram manchas de flores. Ele chegou a esta conclusão através do trabalho do físico alemão Oswald Scheuermann. Ele percebeu isso, mas de início eu não sabia do que ele estava falando. Só mais tarde percebi que a imagem de uma flor se parecia muito com um crisântemo. Quando me afastei e olhei ao redor, comecei a ver várias imagens iguais a esta no sudário. Com certeza elas foram colocadas ao redor do corpo no momento do enterro. O propósito das flores não é conhecido. Talvez um fumigante, já que o corpo era enterrado às pressas. Ou quem sabe, só para honrar o morto. E estudando o sudário com muito cuidado, parece que chegamos a identificar nada menos do que 28 destas flores. Wenger fez um estudo detalhado do sudário comparando as imagens com fotos em tamanho real das plantas semelhantes existentes na região. Além disso, conseguimos determinar a época da floração. E todas estas flores aparecem em março ou abril, o que indica que isso ocorreu na Páscoa, na época da crucificação. Mar Morto, Israel. Muitas plantas reconhecidas pelos Wengers parecem ser nativas da região de Jerusalém. Eles mostraram suas descobertas para o maior botânico de Israel, Avinoam Danim. Usando detalhes da morfologia da planta, eu fiquei feliz por poder confirmar as observações deles. Aí eu observei mais a fundo e, no total, eu consegui chegar aqui a 12 ou 13 objetos, elementos botânicos que observei no sudário. Uma das plantas, Zygophyllum domossum, foi a prova-chave para o botânico Danim. Não só ele viu sua imagem no tecido, mas até encontrou detalhes ainda mais exatos do que os Wengers. Esta planta já esteve um dia no sudário de Turim? Dá para ver aqui a imagem da Zygophyllum domossum. A folha no inverno é deste jeito. Este é o pedúnculo.
A Zygophyllum dumosum só cresce num lugar do mundo, numa pequena região perto de Jerusalém. As 4 folhas que eu encontrei são tão claras que posso afirmar que o pedúnculo da Zygophyllum dumosum foi colocada no sudário na primavera.